Bom, então, continuando, quem não falha nunca sempre é o Dr. Fábio. Graças a Deus, esse aí não falha. Esse aí é de... Eu não conheço falha ainda por todos os clientes que eu conheço dele. O Dr. Fábio ia falando sobre as perspectivas do governo aprovar ou não uma extensão da suspensão suspensão dos contratos de trabalho. No entanto, parece que é possível que alguma convenção coletiva, doutor Fábio, permita esta suspensão. Alguma convenção coletiva poderia fazer com que essa suspensão, independentemente da chancela do governo federal, fizesse com que fosse legalizado ou, de alguma forma, pudesse ser feita uma nova suspensão, nem mesmo que seja provisória por mais 30 ou 60 dias? Eu acho mais provável que a gente tenha que trabalhar com o segundo aditivo à convenção coletiva do que esperar um novo benefício governamental. Ao que tudo indica, se houver uma prorrogação dos benefícios governamentais, será do auxílio emergencial, que era pago a pessoas que não têm vínculo de emprego, pago num valor fixo de R$600, e aparentemente se cogita, pela negociação de bastidores do Congresso, de uma prorrogação desse benefício pelo valor de R$300. E isto não diz respeito ao benefício emergencial que foi pago pelo governo por 120 dias nos casos de vínculo de emprego. De outro lado, o segundo aditivo à convenção coletiva, que é vigente aqui para a cidade de São Paulo e cidades da Grande São Paulo, permite que o empregador suspenda o contrato de trabalho dos seus empregados por um prazo que vigorará enquanto durar o estado de calamidade e com uma única contrapartida de pagamento de 50% do valor do piso praticado no restaurante. Então, digamos que o restaurante pratique o piso de R$ 1.430. Ele pode suspender o contrato de trabalho do seu empregado pagando metade desse valor. Esse valor será pago como abono compensatório e, portanto, não vai gerar qualquer tipo de encargo, ele não gerará recolhimentos de fundo de garantia, não vai gerar recolhimentos de INSS, e a suspensão do contrato também torna desnecessário o pagamento do vale transporte e, eventualmente, da alimentação que é dada ao empregado, seja in natura, seja através de algum tipo de vale-refeição. Os únicos benefícios indiretos cabíveis no caso da suspensão do contrato pelo segundo aditivo se limitam à manutenção dos planos de saúde e odontológico, mas apenas para as empresas que já o concedem. Quem não concede nenhum tipo de plano de saúde odontológico não é obrigado a contratar, né? Essa é uma das possibilidades. E essa possibilidade ela pode ser exercida por um prazo discricionário, ou seja, o empregador vai avaliar por quanto tempo ele quer aplicar isso. Ele pode aplicar por 30 dias e renovar, pode aplicar por 60 e antecipar, né? Porque o segundo aditivo, e ele foi complementado por uma nota de esclarecimento divulgada pelos sindicatos patronal e de empregados, de que essas possibilidades vão vigorar enquanto o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal não for revogado. Tudo indica que isso irá até o final do ano. Ou seja, até o final do ano, há esta margem de manobra. Suspensão do contrato com pagamento de 50% do piso salarial praticado na empresa, e ao piso salarial. Nesse valor não estão incluídas, por exemplo, as médias de gorjeta. A outra alternativa é a redução de jornada e salário. Também está prevista no segundo aditivo à convenção coletiva, mas sem aquelas faixas que existiam na medida provisória 936, que permitia redução de 25%, de 50% ou de 70%. Nos moldes do segundo aditivo da convenção coletiva, a redução
é limitada a 25% da jornada e, portanto, 25% do salário. O que, digamos, atende de uma forma, pelo menos provisória, à limitação de funcionamento das casas. Também é preciso enfatizar que para os horistas, para quem tem empregados horistas, a redução nunca poderá ensejar o pagamento de menos de 70 horas. Mesmo que o empregado trabalhe menos que 70 horas, é preciso garantir o pagamento mínimo dessas 70 horas. Acho que um outro aspecto... Sim. Eu, assim, vendo algumas dúvidas do nosso grupo de WhatsApp, desculpe interrompê-lo, o senhor está falando sobre as possibilidades dentro do aditivo. E uma das coisas que a situação de vários restaurantes é que eles acreditavam que ao término de 120 dias as coisas ocorreriam diferente. E só para a gente lembrar, utilizando a MP, existe uma garantia de estabilidade desses empregados pelo período igual ao que foram suspensos. Nesse caso, da adoção no caso dos 50% a título de abono, sem recolhimento de outras verbas, também existiria este compromisso nesses meses que a pessoa, por exemplo, ficou parada em suspensão, ter estabilidade por esses meses a mais ou não? Excelente pergunta. De fato, quem suspendeu os contratos ou reduziu a jornada com base na medida provisória 936 e, posteriormente, Lei 14.020, né? Porque a medida provisória foi convertida na Lei 14.020, tem que manter o emprego pelo prazo igual ao dos benefícios. Né? Isso acho que todo mundo sabe, isso foi amplamente debatido. E nos casos de demissão, ou seja, quem não conseguiu manter os empregos, quem não conseguiu fazer a garantia ser trabalhada e teve que demitir, teve que indenizar o período de estabilidade em faixas, né? Quem usou a redução de jornada e salário até a faixa que vai de 25% a 50%, teria que pagar metade do período estabilitário, dos salários do período estabilitário. Então, por hipótese, você fez ali a redução da jornada e salário dos seus empregados na faixa de 25%, pela medida provisória. Então, você terá que pagar apenas 50%, se você usou, digamos, os 120 dias, você terá que pagar apenas metade da estabilidade de 120 dias, ou seja, apenas 60 dias. Quem usou a redução da jornada e salário na faixa que vai de 50 a 70, a indenização do período estabilitário é de 75% dos salários que seriam devidos no período estabilitário. Quem usou a redução de 70% ou suspendeu o contrato, e aí eu acho que a imensa maioria dos restaurantes e bares, esses teriam que pagar, em tese, 100% do período estabilitário. Isso está fazendo com que as empresas, não, mesmo sem poder manter o quadro de funcionários, não façam as rescisões, porque elas serão, além de serem rescisões caras, já não dá para usar mais a força maior. Também, além das verbas rescisórias, teriam que pagar na rescisão a indenização do período estabilitário. Então, digamos que isso dá uma reforçada no uso do segundo aditivo, por quê? No segundo aditivo não há estabilidade, não há garantia de emprego. Você não tem a participação do governo, que foi fundamental para enfrentar a falta de faturamento e o fluxo de caixa zerado das empresas, mas que não existe mais. Então, hoje, tá bom, você vai ter que pagar 50% do piso, mas, de outro lado, você não está acrescentando ao período de garantia de emprego um dia a mais, seja na suspensão do contrato, seja na redução de jornada e salário. Sobre esse assunto específico, doutor Fábio, só para deixar bem claro para aquele que eventualmente esteja assistindo ou vá assistir depois, ou seja, caso eu tenha esse funcionário que ficou 120 dias afastado
por força da Lei 14.020, né? Caso ele tenha ficado. E agora eu preciso que ele fique mais 2 ou 3 meses, recebendo 50% do piso a título de abono, por assim dizer. Esses meses a mais não contarão como estabilidade, como aquela estabilidade que ele já tinha aqueles 4 meses, ou contam? Não, porque a garantia de emprego, a estabilidade, digamos que é o nome que se costuma usar, na lei está dito garantia de emprego. E garantia de emprego contra a demissão sem justa causa. Isso é importante, porque muitas vezes eu recebo ligações com perguntas do tipo: olha, o empregado está abusando, está praticando atos aqui que poderiam até ensejar uma demissão por justa causa, mas eu tenho medo por causa da garantia. A garantia legal, ela é apenas em face da demissão sem justa causa. Qualquer outro tipo de rescisão está autorizada, seja a dispensa por justa causa, seja o pedido de demissão, seja a rescisão por mútuo consentimento. Bom, agora vamos voltar ao tema que você suscitou. A garantia de emprego é a obrigação que o empregador tem de manter o contrato de trabalho intacto durante aquele período. Então, você não pode demitir seu empregado se você usou 120 dias de suspensão de contrato pela medida provisória 936/Lei 14.020, você não pode mandá-lo embora dos 120 dias subsequentes ao término da suspensão. Agora, você pode manter o contrato suspenso, porque o contrato não está rompido nesse período, pela convenção coletiva, e esperar escoar o prazo estabilitário da medida provisória 936, através dos benefícios previstos na convenção coletiva. Evidentemente que essa é uma discussão que será travada em algum momento na justiça, você pode ali colher decisões em sentido de contrário, etc. Mas eu acho que a maioria dos juízes tende a achar que a suspensão do contrato ou a redução de jornada e salário pela convenção coletiva, como ali não está previsto nenhum tipo de estabilidade e o contrato não estará rompido nesses dias, acho que ele pode ser usado para, digamos, atravessar o período de estabilidade, né? Essa é uma das vantagens de se fazer pela convenção coletiva. Oh, essa é uma ótima notícia. Normalmente, isso é regulamentado por um decreto presidencial posterior. Vamos ver se dessa vez já veio tudo decidido, para não gerar nenhum tipo de insegurança jurídica. Então, nesse caso, a gente pode, se efetivamente isso já foi publicado, é possível usar o benefício governamental, mas certamente, por se tratar de um programa de proteção do emprego, a utilização do benefício governamental vai resultar no estendimento do prazo estabilitário. A vantagem óbvia é que o valor não será pago pelo empregador, né? Sairá dos benefícios governamentais. Bom, parece que é uma boa notícia, né, doutor Fábio? Afinal de contas, estávamos todos meio preocupados com isso. Mas só para a gente colocar algumas situações reais que a gente tem colhido nos nossos grupos aí de relacionamento da Abrazel, no caso específico dessa suspensão, porque no caso da utilização do aditivo, o senhor falou que a pessoa vai receber lá 50% a título de abono e todos os outros benefícios do tipo vale transporte e vale alimentação estarão suspensos. No entanto, nos parece que no texto original da MP, esses benefícios estariam sendo contemplados, ou seja,
quem suspendeu por 120 dias, 50%, 25% ou por 100%, esses trabalhadores tinham, quer dizer, no caso de 25% e 50%, 70%, com certeza. Mas no caso da pessoa que está suspenso totalmente do contrato, todos eles mantêm o benefício. Eventualmente, é muito difícil haver vale-refeição em restaurante, né? Realmente é um bocado difícil, mas naqueles que têm o vale-refeição, o vale-alimentação e vale-transporte, esses benefícios continuam sendo pagos pelo empregador nesse tempo que ele está com o contrato suspenso, no caso do governo federal? Então, não, porque a suspensão do contrato, na verdade, significa a suspensão das obrigações recíprocas que existem entre empregado e empregador. O empregado está dispensado da obrigação elementar de assiduidade, ou seja, de ir trabalhar, e, por sua vez, o empregador está dispensado da sua obrigação de dar as contrapartidas decorrentes do trabalho efetivo do empregado, quais sejam pagar salário e oferecer benefícios relacionados ao deslocamento ou à manutenção do trabalho, como, por exemplo, a obrigação de dar refeição, que decorre da nossa convenção coletiva, não da lei. O contrato suspenso, ele implica na suspensão dessas obrigações. Não é preciso dar vale-transporte, inclusive porque o empregado não irá trabalhar. A obrigação de dar vale-transporte está vinculada ao fato gerador de deslocamento do empregado de sua residência ao trabalho para retorno. Não tendo que trabalhar, evidentemente, não terá que receber vale-transporte. E não indo trabalhar, o empregador está dispensado de dar alimentação também. A exceção é só o benefício do plano de saúde, por uma visão social mesmo dos sindicatos aí convenientes, de que isso é preciso ser mantido, inclusive pelo estado de pandemia que a gente vive. Oi. A pergunta é, no caso da suspensão, fale que eu estou te escutando. Hã? No caso da suspensão, se a redução é paga proporcional. No caso da suspensão, a redução é paga proporcional. No sentido do pagamento de salários, seria isso, Léo? Exato. O senhor pode falar sobre isso, doutor Fábio? Claro, a redução de jornada de salário, ela é autoexplicativa, né? Você reduz a jornada em 25%, por exemplo, e evidentemente que você reduz o pagamento de salários em igual proporção, né? Então, você vai fazer um cálculo de quanto significa reduzir a jornada em 25%. Suprimir 2 horas por dia, no caso, a pessoa trabalha 8 horas. E, evidentemente, que você vai fazer, ao final do mês, a redução de 25% do valor que você pagaria. Você deve praticar um piso na tua casa, no teu estabelecimento, ou o piso 1, ou o piso 2, ou o piso normal, e você vai deduzir dele 25%. Doutor Fábio, só sobre isso. No caso específico de qualquer tipo de suspensão, então, além dessa proporcionalidade em relação ao pagamento, o senhor já tinha explicado sobre a questão, se eu, por acaso, tiver que demitir esse funcionário, que estivesse, vamos chamar, em momento de estabilidade, eu teria aí as faixas de pagamento para que eu pudesse fazer homologação, e sobre as questões, e no caso da suspensão de 25% ou 50%, eu teria que, obviamente, pagar proporcionalmente os benefícios do tipo vale-transporte e vale-alimentação. Exato. O vale-transporte, ele está ligado à frequência ao trabalho. E aí, ele tem que ser pago integralmente, porque não existe um deslocamento reduzido de 25%.
o deslocamento acontecerá com os custos de uso de transporte público. Então, aí pouco importa qual foi o percentual da redução. O fato é que o empregado terá que ir trabalhar. Então, nesse caso, o vale-transporte deve ser pago integralmente. E a refeição deve ser concedida também. Agora, no caso do trabalhador ser intermitente e eu poder deixá-lo alguns dias em casa, eu conseguiria pagar esse vale-transporte? Por exemplo, se eu tivesse um regime intermitente dentro do meu estabelecimento, como alguns restaurantes já tinham, e eu vou dar uma suspensão, eu vou suspender esse contrato de trabalho, eu posso suspender por dias e descontar esses dias de vale-transporte ou vale-alimentação? Então, o contrato de trabalho intermitente, ele, digamos, já traz em si as verbas que devem ser pagas nos dias trabalhados. Então, se você convoca o empregado para trabalhar um número X de dias, você tem que pagar o vale-transporte para esse número X de dias para os quais você convidou o empregado. Né? Porque no contrato intermitente, o empregado, a cada chamada, o empregador, a cada vez que chama o empregado, tem que expor por quanto tempo vai chamá-lo, e o empregado, inclusive, tem o direito de recusa, né? Então, se você vai convocar seu empregado para trabalhar por 10 dias, evidentemente que você vai ter que garantir o vale-transporte pelo prazo que você o convocou. A pergunta é um pouco subjetiva que eu vou fazer, doutor Fábio, mas o senhor acredita que aqueles restaurantes que tinham um número razoável de intermitentes têm alguma vantagem nesse momento em relação àqueles que tinham um modelo mais convencional de CLT? O senhor acredita que durante a pandemia existe alguma vantagem em relação a isso? O intermitente ele é pago pelo período trabalhado, né? O contrato de trabalho não existe, digamos, o trabalhador que está à disposição, mensalista, que você tem que pagar o salário, independentemente dele trabalhar, a não ser nas hipóteses que você suspende o contrato. Então, se você está numa situação como a gente estava até agora, em que o prazo da medida provisória / Lei 14.020 já havia escoado e você teria que fazer a suspensão dos teus empregados ou de parte deles, porque você não tinha aproveitamento de todo o contingente de empregados, você teria que pagar para ele esta ajuda compensatória, porque ele continua sendo seu empregado e continua, em tese, tendo que receber, porque não é um contrato intermitente em que você estabelece o tempo, a unidade de tempo, o módulo de tempo que você vai aproveitar. Quem tem empregados no modelo de intermitente, evidentemente tem uma vantagem, porque não tem a obrigação de chamá-lo e não tem a obrigação de pagar um período em que o empregado está inativo, porque isto já é intrínseco ao contrato de trabalho de intermitente. O senhor acredita que, por conta disso, muitos empregadores, né, no caso no caso do Vale, vão ficar incentivados a trocar algum número de funcionários, caso mande embora para funcionários intermitentes, já que existe essa questão de as pessoas têm medo da segunda onda, isso acaba sendo uma opção, eu entendo que acaba sendo uma opção, eventualmente, da visão que o empresário pode ter do que pode ocorrer pós-pandemia, ou se haverá um retrocesso em relação a isso. Isso aqui pode ser um incentivo para aquele que vai tentar, que vai seguindo na sua carreira, ter um número maior de intermitentes? Não, me parece que a conta não é avaliar apenas as vantagens de você ter um empregado registrado e que só recebe quando é convocado a trabalhar e recebe pelo tempo trabalhado junto com as verbas proporcionais desse tempo. A gente tem um outro fator que tem que ser levado em conta, que é o que pensa a Justiça do Trabalho do contrato intermitente. O que eu tenho visto é que boa parte dos juízes não vê com bons olhos e vê, digamos, certas restrições à implementação do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente clássico é aquele do sujeito que trabalha de forma, como diz o nome, intermitente, ou seja, há uma certa irregularidade na atividade que justifique que você não o mantenha permanentemente trabalhando. Então, isso é o caso
das empresas que têm um perfil muito claro, digamos, de inverno ou de verão, ou que trabalham por temporada e não querem se arriscar a fazer contrato por prazo determinado, porque principalmente quem tem casas no litoral norte, porque ali você vai ser julgado pelo Tribunal da 15ª Região, que tem um viés, digamos, mais ativista. Então, você corre o risco de aumentar o teu contingente de intermitentes e esses contratos serem reputados de nulos na Justiça do Trabalho, dependendo da forma com que você trabalha. É muito difícil responder isso genericamente, porque eu precisaria conhecer exatamente qual que é a situação de cada casa, como é que essa pessoa vai se aproveitar. Não adianta você falar que o contrato é intermitente chamando o sujeito para trabalhar 4 vezes por semana. Esse não vai ser um funcionário intermitente, é uma clara regularidade, é uma clara periodicidade, e então acho que na justiça você teria problemas. Então não dá para você dissociar uma coisa da outra. Muito esclarecedor, esclarecedor. Oi? Essa é a primeira pergunta. Então, vou repetir a pergunta, tá, Léo? Já que é isso. A Tita Dias, associada a Brasel, abraço para a Tita, está perguntando, por exemplo, no caso da redução da jornada de trabalho, e a pessoa só vai 3 dias por semana, por exemplo, trabalhar, no caso específico, ela só teria direito a esses 3 dias, não seria necessário pagar o mês todo de vale transporte. Seria isso também, doutor Fábio? Correto. Veja, o Vale Transporte, a natureza da lei que criou o Vale Transporte é que o empregador financia o deslocamento do empregado ao trabalho. Então, evidentemente que o número de vales, de deslocamentos que serão pagos, são aqueles em que o empregado vai efetivamente trabalhar. Quando eu falei que não há variação, é quando você parte da ideia de que o empregado irá todo dia e trabalhará uma jornada reduzida, como, por exemplo, até agora nós tínhamos autorização para funcionar 6 horas por dia. Isso pouco importa, ele vai trabalhar menos do que trabalhava antes, mas irá trabalhar todos os dias. Evidentemente que o Vale Transporte está vinculado ao número de dias trabalhados, ou seja, aos deslocamentos que o empregado terá que fazer ao trabalho. Se trabalhará 3 dias da semana, receberá o Vale Transporte correspondente a esses dias em que irá trabalhar. Os demais, evidentemente, que não, tem que ser pago. Bom, a pergunta é como é que funciona o contrato de MEI para funcionários? Existe alguma coisa em relação a isso, doutor Fábio? Se o contrato é de MEI, é um contrato entre empresas, já não é um contrato de trabalho. Então, já não é pelo menos antes da Justiça do Trabalho se pronunciar, um contrato feito entre uma empresa e uma pessoa que tem uma MEI não está sob a tutela da CLT, até o sócio da MEI entrar com uma reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego e, eventualmente, conseguindo. O contrato de MEI, normalmente, ele é usado, eu tenho visto isso, basicamente para chefes de cozinha que estão repaginando uma casa, que estão fazendo aí um planejamento ou fazendo uma avaliação do número de empregados, da qualidade do atendimento, etc. Se quem for contratar nesse modelo e for contratar, digamos, uma MEI, tem que deixar muito claro que está sendo proporcionado um trabalho de assessoria técnica, estipulado um prazo razoável de duração, que não pode ser permanente, e, naturalmente, previsto ali o valor do pagamento, eventualmente as horas técnicas que serão pagas para isso, para aumentar a chance de sucesso numa reclamação trabalhista. O que não dá para você fazer é contratar alguém que vai trabalhar permanentemente para você com um contrato de MEI e imaginar que você depois vai se defender na Justiça do Trabalho dizendo, olha,
Esse cara não era meio empregado porque ele tem uma MEI, né? Essa discussão tem algumas décadas, né? A contratação de pessoas jurídicas ou de autônomos para trabalhar no core business das empresas. A tendência, não obstante o Supremo tenha permitido a terceirização de qualquer tipo de atividade, inclusive da atividade empresarial lucrativa da empresa, né? De funções ligadas ao core business da empresa, isso não quer dizer que a Justiça do Trabalho não vai se valer do artigo 9º da CLT, que é decretar a nulidade de todos os atos praticados com a finalidade de desvirtuar os direitos previstos na CLT. Se o juiz achar que o sujeito foi contratado com uma MEI, mas tem subordinação, não eventualidade, pessoalidade, onerosidade, fatalmente ele vai considerar o contrato nulo e vai decretar a existência de vínculo de emprego, né? Então, a ideia de contratar pessoas através de empresas, seja ela MEI, EREB, limitada, não importa o regime tributário ou a forma de composição, vai depender da forma como os serviços são prestados. Se os serviços são prestados de forma personalíssima, por um tempo razoável de tempo, digamos, sem a previsão ou sem a razoabilidade de um tempo específico de duração desse trabalho, não vamos nos iludir. A Justiça do Trabalho vai considerar que isso foi um contrato de trabalho. Perfeito, doutor. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Léo? Bom, deixa eu só avisar uma coisa. O Léo está sem áudio, se todo mundo sabe que nós passamos por algumas dificuldades, e então a gente está aqui meio que recebendo as perguntas através do Léo que está tomando conta. E eu gostaria muito que o doutor Fábio, se possível, se quiser disponibilizar o seu e-mail, doutor Fábio, porque muitas pessoas podem eventualmente querer. Eu não sei, você prefere o quê, Fábio? Que entre em contato com você, Léo? Passe direto para o doutor Fábio. Eu gostaria só de dizer que, assim, eu trabalho na área de assessoria, doutor Fábio, e todos os meus clientes que são atendidos pelo senhor aí, aqueles que já têm 25 anos, que o senhor atende, aqueles que têm 2 meses e meio, todos sempre relatam grande melhoria nas relações trabalhistas internas da empresa. Então, eu acredito também que esse é o momento, não sei se o senhor, eu tenho certeza que o senhor acredita nisso também, que nós estamos muito falando apenas sobre suspensão de trabalho, contratos, dificuldades financeiras, mas também parece que é um momento muito importante para aumentar o vínculo, no sentido de fidelização de funcionários com a marca, de entender o esforço conjunto das pessoas para superar um momento desse tipo. O senhor acredita que nós vamos ter como legado, vamos ter algum legado, assim, de fato, em termos das relações de trabalho positivas após esse período pandêmico? Só que nós vamos colecionar lições importantes? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, Marco, eu acho que após um primeiro momento em que houve uma solidariedade geral entre empregados e empregadores, entre os próprios sindicatos da nossa categoria, que nos surpreenderam com os aditivos, porque esses aditivos, eles, digamos, significaram uma quebra em relação às convenções coletivas anteriores, que foram claramente abusivas e, digamos, contra os interesses da classe, né? Então, a pandemia gerou, digamos, um momento bastante surpreendente de solidariedade entre todos os agentes, entre todos os players aí do segmento. Agora, passado o primeiro impacto, eu tenho a impressão que as coisas voltarão a ser o que eram, principalmente porque a Justiça do Trabalho, passado também esse impacto, tende a voltar às suas velhas e conhecidas práticas, né? Então, por exemplo, a gente já tem visto várias decisões de demissões de casas que fecharam, encerraram as suas atividades, que é uma das hipóteses que estão contempladas no segundo aditivo e que permitem ao empregador que fechou, que encerrou suas atividades, pagar verbas rescisórias parceladas, etc.
a gente já está vendo a Justiça do Trabalho relativizando, dando que não é bem assim, que é preciso fazer uma prova inequívoca através de documentos contábeis, do abalo financeiro das empresas, como se não fosse óbvio, como se não fosse notório, de sabença geral, e que, portanto, dispensa qualquer tipo de prova contábil, que quem fica 3 meses fechado, sem faturar, e que encerra suas atividades, foi vítima de um fato decorrente de uma força maior, de uma pandemia mundial e de atos de governo que determinaram o fechamento do atendimento presencial, que sempre respondeu pela imensa maioria do faturamento. Mas para algumas varas do trabalho, espera aí, já passou aquele primeiro impacto. O outro lado ali, o empregado também está sofrendo os mesmos efeitos. Então, eu diria para você que eu não sou otimista em relação a isso. Eu acho que nós temos aí um dos agentes da relação de trabalho, que é quem dirime as controvérsias, que é a Justiça do Trabalho, em que as tendências nunca são absolutamente homogêneas. Então, acho que, dependendo das decisões que vão ser proferidas pelas varas e pelas turmas, tudo tende a ser como sempre foi. Infelizmente, eu não consigo ficar otimista. Tá? Essa era uma curiosidade que eu tinha sobre quais as perspectivas para a Justiça do Trabalho em relação ao pós-pandemia, né? Quer dizer, uma pessoa que, como o senhor profissional, que já tem mais de 30 anos aí militando nessa justiça, já entende isso e já trouxe essa novidade, entre aspas, de uma decisão desse tipo, que, imagina, uma empresa agora encerra as atividades por motivos óbvios e ainda está sujeita ainda todo vamos chamar assim, toda a penalização possível, como se fosse um mal pagador, como se não existisse essa hecatombe que caiu sobre o mercado. Eu acho que nós estamos meio que terminando o nosso tempo, mas eu queria que o senhor, assim, sobre o futuro, que eu disse sobre o seu trabalho, que na verdade, no final das contas, é isso. O senhor enxerga, além dessa questão que, quer dizer, para nós, além de essa mesmice em relação à justiça do trabalho, o senhor acha que o empresário vai ter que quebrar essa mesmice, mudando o seu sistema de trabalho? O senhor acha que vai haver um ensejo maior para... Eu sei que é uma pergunta talvez que seja opinativa, mas é possível que as questões tecnológicas, até por conta disso, em relação à automação, robotização de produção, para quem vai poder, sejam implementadas, já que parece que esse trabalho ficou para trás? O senhor acha que as tecnologias vão atropelar, de alguma forma, a burocracia ainda vigente, provavelmente no futuro, de alguma forma? O senhor acredita nisso como um formato para o seu cliente, para o seu trabalho? Ou seja, eliminação de postos de trabalho em função dessa insegurança jurídica que pode ser cada vez mais gerada em função... A gente está vivendo, né, uma defasagem tecnológica em relação às relações humanas. Parece que nesses 6 meses, que praticamente 6 meses vão chegar, tudo parece que a gente vive essa defasagem entre relação humana e relação de trabalho e as relações entre todas as partes. E onde entra, parece, toda a burocracia e todo o peso daquilo que causa ineficiência ao Estado, ao cidadão comum, o senhor acredita que é possível haver uma mudança de quadro, uma diminuição de funcionários, enfim, uma depressão em relação à capacidade de empregabilidade, ou seja, enfim, uma mudança grande? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, só para ter uma ideia. A gente enxerga uma diminuição muito grande do número de garçons no mercado, porque as pessoas estão cada vez mais indo para fórmulas de serviço mais simplificadas ou mais automatizadas, agora QR codes, etc. Com todas as inovações, você acredita numa mudança, talvez numa pressão para a mudança das relações de trabalho que afetem a justiça do trabalho, que seja mais sensível à realidade? Eu acho que o que a gente está observando é que, de fato, alguns postos de trabalho vão ser extintos para não existirem nunca mais. E isso já aconteceu na história da humanidade N vezes. Quer dizer, quando a primeira estrada de ferro cortou os Estados Unidos de costa a costa, o negócio das diligências
teve ali a sua morte decretada, embora tenha persistido aí, digamos, para trajetos ainda não servidos, etc. Outras profissões até bizarras, como no Brasil, no Segundo Império, no Brasil colônia, como, por exemplo, carregadores de urinóis ou de recipientes de dejetos humanos que levavam das casas para fossas de dejetos humanos, essas funções deixaram de existir conforme foi criada a rede de esgotos. Sem querer fazer nenhum paralelo com a nossa atividade, acho que a inteligência artificial, a robotização, vão cortar parte das funções que tradicionalmente existiam nos restaurantes. Acho que as dark kitchens vão também mudar a organização da forma da produção de alimentos. É possível que fique mais barato, em vez de você manter uma cozinha dos moldes tradicionais, você ter outras alternativas. E também tem aquela história que está se realizando nesse momento, que é aquele funcionário, aquela piada, né? Aquele funcionário que nunca quis tirar férias porque ele tinha receio de perceberem que ele não fazia falta nenhuma. É possível que alguns restaurantes entendam que podem funcionar com menos gente, né? É possível que o hábito de pedir comida para entrega domiciliar se transforme numa tendência permanente e, portanto, os restaurantes funcionarão com menos gente. Boa parte dos restaurantes já estão deixando de ter aquela segmentação de garçom, comim, maître. É claro que sempre haverá um nicho para isso, mas muitos estão trabalhando com a ideia de atendentes, que são pessoas que fazem um pouco de cada uma das atividades das casas. Acho que isso veio para ficar. A Justiça do Trabalho, ela continua, digamos, a própria Justiça do Trabalho está em conflito. A atual presidente do TST, ao tomar posse, no discurso de posse, ela fez uma intervenção muito interessante e que se contrapõe ao velho modelo. Ela diz o seguinte: a sociedade moderna tem N formas de contratação e a Justiça do Trabalho precisa passar a entendê-las e não achar que só existe uma, que é o empregado, o CLT, nos mesmos padrões criados em 1943, ainda durante a era Vargas, e que tiveram um papel histórico determinante e fundamental de, digamos, civilizar as relações de trabalho. Mas nada é permanente. Quer dizer, o mundo de 43 não é o mundo atual. E boa parte da Justiça do Trabalho ainda lê o mundo através do contexto da Revolução de 30, que começa em 1930, com a modernização do país, com o começo do fim do Brasil agrário, e acham que até hoje este modelo tem que ser implementado. E a sociedade hoje, evidentemente, é muito mais complexa. A gente vive hoje, a revolução tecnológica já ficou para trás, hoje nós temos outra revolução em andamento, e aparentemente a Justiça do Trabalho lida muito mal com isso. Ela ainda acha que as coisas têm que ser como eram nas últimas 5 décadas, 6, 7 décadas. Então, vamos observar, né? Tudo isso é dinâmico, a correlação de forças também está ligada ao mundo político. Quem nomeia os ministros do TST, que determinam quais serão as tendências sobre esses N modelos de contratação, são nomeados pelas presidências da República. Então, assim, o que a sociedade decidir em termos de governantes também vai se refletir na Justiça do Trabalho, porque são os governantes, os presidentes da República, que alçam os desembargadores dos TRTs estaduais ao cargo de ministros do TST. E são esses os caras e essas pessoas que estabelecem as tendências jurisprudenciais. Então, o que for decidido nas eleições presidenciais e mesmo nas eleições para governo do Estado, que tem um peso muito grande nas listas que são mandadas para a presidência da República, é que vai definir isso, né? A sociedade está em conflito hoje, não tem nenhuma dúvida, e esses conflitos repercutem, inclusive, na Justiça do Trabalho. Perfeito, doutor Fábio. Mais uma vez, obrigado pela aula. O nosso tempo aqui, eu marquei
4h25, que começamos às 3h25, vamos chamar assim, com um pequeno corte. Eu acho que para aqueles que não viram ao vivo, que perderam essa oportunidade, vão poder ver no YouTube. Já está convidado aqueles aí. Eu queria que o senhor deixasse as suas últimas palavras. Eu quero agradecer já aí os associados da Brasel, aqueles não associados que estão assistindo e que eventualmente assistam. Inclusive aqueles que eventualmente não sejam associados, procurem a Brasel, se não de São Paulo, capital do interior ou dos seus estados, para que possam tomar contato com os benefícios, com profissionais como o Dr. Fábio, que podem muito bem orientar ou reorientar o negócio. Acredito que aqueles que não têm ainda orientação jurídica trabalhista para que possam enfrentar o pós-pandemia, aí fica o nosso recado. Muito obrigado a todos. Eu passo um pouco a palavra. O seu áudio está desligado, Léo? Então, eu estou falando pelo Léo. Então, só para nas palavras finais aqui, eu recebi aqui a cola, então o senhor está aí a palavra com o senhor para falar sobre alguma questão do dissídio e as suas últimas considerações sobre o nosso tema aqui tratado. Bem, então vamos começando pelo dissídio. Mais uma vez, e do meu ponto de vista, surpreendentemente, os sindicatos patronal e de empregados, Sindresbar e Sintoresp, tiveram uma postura extremamente lúcida ao não aplicar qualquer tipo de reajuste na database de 1º de julho de 2020. Entenderam o momento que nós vivemos. Entenderam que o segmento não tem nenhuma condição de dar qualquer aumento real e mesmo de recuperar a correção monetária do período. Então, não teremos nenhum reajuste agora em 1º de julho. Temos o regime especial prorrogado até 31 de dezembro para usar esses benefícios de suspensão e redução de jornada de salário quando os do governo não forem mais oferecidos. Então, por hora, fica como está. Queria agradecer a você, Marco, ao Léo, pelo convite mais uma vez e deixar um abraço aos amigos aí da Brasel, nos colocando sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que tenham. E o nosso e-mail pode ser divulgado sem problema nenhum, a gente responde com todo prazer. Muito obrigado a todos, fiquem muito felizes, boa sorte e vamos em frente, com força, juntos somos mais fortes. Abraço.